Bora falar de uma das leis mais diretas, talvez até brutais, do poder. A necessidade de aniquilação total do inimigo. Eu sei, é um princípio bem desconfortável, mas a história nos mostra repetidas vezes que essa é uma chave para sobrevivência e, claro, para abominação. E para dar o tom, nada melhor que Maquiavel, né? Essa frase dele resume perfeitamente a lógica fria por trás dessa lei. A questão aqui não é crueldade por si só, mas sim um cálculo puramente estratégico. Pensa bem, a ideia é simples. Uma ofensa que não incapacita o inimigo só serve para criar um futuro vingador. E a ideia central por trás disso tudo é a da faísca e da fogueira. Imagina só, um inimigo que sobrevive, mesmo que todo enfraquecido, é como uma única brasa que ficou acesa no meio da palha seca. Com o tempo, essa pequena e inofensiva brasa pode se transformar num incêndio devastador. Então, a lei é bem clara. A aniquilação precisa ser completa. E o motivo para isso é puramente psicológico, sabe? Uma vitória parcial não gera gratidão, gera humilhação. E a humilhação, bom, ela alimenta um desejo de vingança muito mais intenso. O objetivo é esmagar não só o corpo, mas o espírito do adversário também. E essa ideia, olha, não é nada moderna. Séculos atrás, lá no século III a.C., um filósofo indiano chamado Kautilya já alertava exatamente sobre o mesmo perigo. Subestimar um adversário ferido é um erro fatal. Sabe por quê? Porque o tempo não cura essa ferida, ele apenas a transforma em veneno. Certo. Agora vamos para um exemplo histórico clássico de como ignorar essa lei leva ao desastre. A história de Han Zhenyu é um verdadeiro conto de advertência sobre o perigo da misericórdia quando o assunto é poder. Lá na China antiga, a gente tem dois generais disputando o poder, Jiang Yu e Liu Pan. E eles eram o completo oposto um do outro. Jiang Yu vinha da nobreza, era um guerreiro incrível, mas impulsivo, meio lento nas ideias. Já o Liu Pan, bom, ele era um camponês. Não era um grande soldado, mas era extremamente astuto e, o mais importante, sabia ouvir os conselhos que recebia. Olha, o Xiang Yu teve o Liu Pang nas mãos várias vezes. E em todas elas, ele hesitou. Teve um banquete e uma armadilha mortal pronta, mas ele vacilou. E o Liu Pang escapou. Mais tarde, com o Liu Pang cercado, sem comida, sem ter para onde ir, o Xiang Yu ofereceu misericórdia em vez de aniquilação. Ele chegou ao ponto de ameaçar cozinhar o pai do Liu Pang, mas recuou quando viu a resposta desafiadora do rival. Cada uma dessas hesitações foi um erro fatal que selou o destino dele. O contraste é gritante quando a maré vira. O Liu Pang não cometeu o mesmo erro. Um conselheiro dele o alertou com essa frase poderosa aí. E o Liu Pang, diferente do rival, ouviu. Ele entendeu perfeitamente que deixar Xiang Yu escapar seria como criar um tigre, que mais tarde, com certeza, o devoraria. O resultado, bom, não poderia ser mais claro. He Xiang-yu, o guerreiro misericordioso, acabou derrotado e tirou a própria vida. Já o Liu Pang, o camponês implacável, aniquilou seu rival e se coroou imperador, fundando a poderosíssima dinastia Han. A história foi escrita ali. Isso nos leva a uma pergunta bem provocadora, né? E se a piedade for, na verdade, o verdadeiro veneno no jogo do poder? Em certas situações, claro. Vamos ver agora o caso de alguém que acreditava nisso piamente. Vamos então para a história da Imperatriz Wu, uma figura que não apenas entendeu essa lei, mas a aplicou com uma precisão cirúrgica, quase aterrorizante, para se tornar a única mulher a governar a China como, de fato, um imperador. A escalada de Wu ao trono foi uma aula de aniquilação. A jornada dela foi uma série de eliminações friamente calculadas. Primeiro, ela seduziu o herdeiro para garantir uma volta do exílio. Depois, num ato de crueldade que choca até hoje, ela sacrificou a própria filha recém-nascida só para incriminar e se livrar da imperatriz rival. E ninguém estava salvo. Sobrinha envenenada, os próprios filhos eliminados para remover qualquer ameaça, ela simplesmente não deixou pedra sobre pedra. E o resultado de tudo isso? 40 anos de reinado. É isso mesmo. Apesar da crueldade, ela é lembrada como uma das governantes mais capazes e eficazes da história chinesa. O poder dela foi construído sobre uma base muito sólida, a de que não havia inimigos vivos para desafiá-la. Ok, a gente viu as histórias. Agora vamos destrinchar isso. Vamos extrair os princípios. Qual é, afinal, a lógica estratégica por trás dessa crueldade toda?
A metáfora da víbora explica isso muito bem. Um inimigo perdoado é como uma cobra semi-morta que a gente ajuda a se recuperar. Ajudar não vai transformar a cobra em um animal de estimação. Só vai dar tempo para ela ficar saudável de novo. E aí, o veneno dela, o veneno da vingança, vai estar ainda mais forte. Esses exemplos históricos se traduzem em algumas regras bem claras do poder. A vitória tem que ser total, porque qualquer coisa menos que isso se perde na mesa de negociação. Reconciliação com o inimigo ferrenho é uma ilusão. Misericórdia só alimenta o medo e o ódio, não a lealdade. No fim das contas, o ponto-chave é este. O objetivo do poder é o controle, não a amizade. E essa citação do general espanhol Ramón María Narváez, bom, ela resume a aplicação mais direta e brutal possível dessa lei. Para ele, perdoar os inimigos era uma perda de tempo. A solução era bem mais simples. Manda matar todos. Mas como em quase toda lei do poder, existe a exceção à regra. Existem sim momentos em que não esmagar o inimigo pode ser a jogada mais inteligente de todas. A lógica aqui é a seguinte: às vezes é melhor deixar uma rota de fuga. Um inimigo encurralado, sem ter para onde ir, luta com o desespero de que não tem nada a perder. É perigosíssimo. Mas se você deixa uma saída, a retirada pode causar mais desmoralização e caos interno do que uma batalha até a morte. Basicamente, o inimigo se autodestrói no processo. Só que essa estratégia da saída é muito, muito arriscada. O Tratado de Versalhes, lá no fim da Primeira Guerra, é o exemplo perfeito disso. O tratado não esmagou a Alemanha de vez, mas a humilhou e a irritou o suficiente para plantar as sementes de uma vingança. Uma vingança que veio em uma escala muito, muito maior. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Nesse jogo complexo do poder, onde o risco é uma constante, o que é mais perigoso a longo prazo? A crueldade absoluta, que elimina a ameaça de uma vez por todas? Ou a clemência calculada, que sem querer pode acabar criando um monstro ainda maior? A história, como vimos, parece ter bons argumentos para os dois lados.